Nós vamos conversar agora com Paulo Pereira, secretário nacional do Consumidor. Secretário, muito boa tarde, obrigado por estar conosco, aí, pela disponibilidade de poder ir ao nosso estúdio em Brasília. Queria começar perguntando justamente se já há alguma informação ou quais são os mecanismos, além daqueles anunciados pelo ministro, por meio de investigação da Polícia Federal, para saber se em outros estados, outras regiões do país também estão ocorrendo casos em um maior número de intoxicação por bebida falsificada, não só por metanol, mas porque esse a gente sabe que é um problema que volta e meia existe de falsificação de produtos e esse em especial colocando em risco a vida de adultos e em especial de jovens. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, boa tarde a Débora, ao Pedro, todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui, pena que por um motivo tão ruim. Espero voltar com agendas melhores no futuro. Yuri, olha, em primeiro lugar, assim, o que a gente tem de confirmado até agora são os casos de São Paulo, São 17 casos em que há uma suspeita de intoxicação por metanol, a suspeita é bastante provável que se confirme, e os óbitos caminhamos para 4 óbitos, Por que o ministro Lewandowski determinou uma investigação da Polícia Federal? O que nos leva à tua pergunta. Paulo, já tem indício de que isso está acontecendo em outros estados? Fraudes como essa, Pedro, dificilmente são fraudes isoladas. Quer dizer, esses sistemas de fornecimento, seja de combustíveis, seja de bebidas adulteradas, em geral, eles são transfronteiriços. Quer dizer, eles raramente ficam presos a um estado só. O esforço do governo federal agora é exatamente esse, identificar quais são os fornecedores, quer dizer, de onde vem essa bebida. Veja, nós podemos estar falando de uma situação de bebidas que foram adulteradas in loco, Então nós não teríamos, vamos dizer, um grande ou um grupo de fornecedores de bebidas. Agora, pelo perfil da intoxicação que a gente conseguiu analisar até agora, é muito provável, porque ela apareceu em várias cidades, de que nós tenhamos um ou mais grupos distribuindo esse tipo de bebidas. Então, o esforço do governo federal agora é esse que você mencionou, Yuri, identificar se, de fato, as notificações que estão presas a São Paulo, em primeiro lugar, se elas são só de São Paulo mesmo, vejam, nós podemos ter esse tipo de intoxicação em outros estados que ainda não identificaram os casos de pessoas adoentadas como casos de intoxicação por metanol. E, em segundo lugar, se ainda que os casos sejam só em São Paulo, as eventuais quadrilhas de fornecimento desse tipo de substância adulterada estão restritas a São Paulo ou são quadrilhas que rompem aí essas fronteiras estaduais. Secretário, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios de Brasília, da CNN. E assim, eu quero trazer para o senhor a preocupação, claro, dos consumidores, As pessoas que bebem, consomem bebida alcoólica, estão se sentindo inseguras, com medo, Porque não sabem a procedência, é difícil saber a procedência do que está sendo servido ali no copo. Até hoje, na coletiva de imprensa que teve mais cedo, que os senhores participaram, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu como assim uma orientação para os consumidores: olha, verifique, descubra a procedência do que está sendo servido, verifique o lacre. Mas assim, no dia a dia, como é que você vai num bar, vê uma caipirinha e abre a vodka aqui na minha frente, ou cachaça, enfim, na minha frente, para eu ver se o lacre... Não é algo muito factível. Como é que o consumidor pode se precaver, secretário? Olha, essa pergunta é importante, Débora. Eu te agradeço tê-la feito para a gente poder, vamos dizer, organizar os esforços da sociedade para lidar com essa situação terrível que está aí nos nossos noticiários nos últimos dias. Em primeiro lugar, assim, sobre a fala do ministro Alexandre Padilha, acho importante dizer que na coletiva de hoje de manhã, o ministro Alexandre Padilha fez uma extensa lista de todas as ações que o Ministério da Saúde tem feito. Então, desde sexta-feira passada, toda a rede de atenção à saúde foi mobilizada. Os hospitais, os profissionais, todo o sistema de cuidado foi avisado de que podia haver contaminação por metanol. Veja, esse é um tipo de problema que não é a primeira opção de um médico que está na ponta, de um enfermeiro ou de alguém que faça atenção básica de saúde. Então, o Ministério da Saúde se mobilizou desde sexta-feira para informar todo mundo de que isso podia estar acontecendo. A mesma coisa nós, na Secretaria de Defesa do Consumidor, fizemos, avisando os estabelecimentos e os PROCONs. Então, a primeira ação é uma ação governamental, de deixar os órgãos de vigilância sanitária atentos, de avisar a rede de saúde. A intoxicação por metanol tem procedimentos muito específicos de exame, de tratamento. Então, o ministro Alexandre Padilha foi bastante ágil e dinâmico em manter a rede preparada para lidar com isso.
Nessa fala que você mencionou, o que o ministro Padilha está nos chamando a atenção? De que, vejam, nós estamos falando de milhões e milhões de bebidas que são consumidas todos os dias. Se a gente não tiver a participação ativa da sociedade nesse processo de monitoramento, a gente não vai conseguir fazer, né, todo o esforço que a gente precisa fazer para ter segurança total. Então, veja, é lógico, você tem toda a razão, Débora. Poxa, Paulo, eu fui lá no bar, fui no restaurante, pedi um drink, como é que eu vou saber? Tem situações em que não é possível mesmo. E aí esse cuidado vai se dar pela escolha do bar, pela escolha da procedência do estabelecimento, se é um lugar que você conhece, se é um lugar que você tem tradição de ir, que tem, né, ao longo dos anos mostrado que é gerenciado de forma séria ou não. Agora, existem várias outras situações, é um pouco isso que o ministro Padilha estava se referindo, em que o consumidor tem condições de saber. Veja, em primeiro lugar, o consumidor encontrou lá uma promoção, seja física ou virtual, de uma bebida que está muito mais barata, né? Eu hoje dei esse exemplo numa conversa que eu tive também com um veículo de imprensa. Olha, é normal que as pessoas procurem produtos mais baratos, mas tem lá uma camiseta que custa R$10, eu vou procurar por 9, 8,50. Opa, se eu achei essa camiseta por R$2, por R$3, eu sei que esses preços não fazem sentido, evidente que tem alguma coisa errada aqui, você pode estar lidando com um produto falsificado, pirateado, qualquer coisa assim. Então, a primeira coisa o consumidor tem que ficar atento às situações atípicas. Olha, o preço está muito abaixo do normal, a pessoa que está me vendendo essa bebida eu nunca vi, é um estabelecimento novo, que tem alguma cara de precariedade, é um vendedor que ninguém conhece, que está lá pelo bairro vendendo bebidas ou qualquer coisa assim. 3, né, essa bebida que está sendo adquirida, ela tem algum sinal de que foi adulterada ou de que foi aberta, de que foi, né, tem o rótulo, está lá com alguma diferença. Então, você tem toda a razão, Débora, a gente não consegue fazer isso sempre, né? Uma série de lugares em que a gente toma serviço, a gente não consegue fazer esse processo de fiscalização. Mas quando a gente consegue, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, seja para o produto, ou seja para o fornecedor. Quer dizer, num momento como esse é importante que a população esteja mais atenta, seja mais criteriosa na escolha daqueles fornecedores que ela confia, que ela tem tradição e que ela sabe que são pessoas que cumprem as normas de vigilância sanitária, fiscais e assim por diante. Secretário, deixa eu trazer o Pedro Venceslau para participar aqui da entrevista também conosco. Pedro, o secretário nacional do consumidor, Paulo Pereira, te escuta. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. O Edson Pinto, presidente da Federação dos Hotéis e Restaurantes e Bares de São Paulo, me disse que há pelo menos 6 meses a organização vem alertando as autoridades de São Paulo para um volume muito alto de adulteração, bebidas forjadas, adulteradas e contrabandeadas. Eles, inclusive, apresentaram para as autoridades em abril o número de que 36% das bebidas comercializadas no Brasil, segundo eles, foram de alguma forma forjadas, adulteradas ou contrabandeadas. Eu queria perguntar se essa questão da adulteração e contrabando de bebida no Brasil está no radar do governo desde antes desses casos que aconteceram com o metanol, até porque a gente vê que aqui em São Paulo, por exemplo, vários clubes, inclusive o clube que eu frequento, eles suspenderam a venda de bebidas destiladas. Então, um certo clima de pânico que pode prejudicar o setor de bares e o setor que fabrica destilados, né? Olha, Pedro, essa pergunta é importante para ajudar a gente a entender o cenário. Eu te agradeço. Em primeiro lugar, é assim, cada vida é preciosa e o poder público tem que fazer todo o esforço que puder para salvar uma única vida, né? Agora, veja, nós não estamos lidando com uma situação até agora, do que nós temos de informação até agora, que deva gerar algum pânico na população, né? Para os padrões da sociedade brasileira, para os padrões mesmo da população de São Paulo, nós ainda estamos tratando de poucos casos de intoxicação. O governo, e eu posso falar aqui em nome do governo federal, vai mobilizar toda a força do mundo por 1 vida, por 1.000 vidas, por 10.000 vidas. Mas não há motivo ainda para pânico e não nos parece que isso haverá, que a gente vai ter uma situação pandêmica que vai gerar alguma situação, vamos dizer, mais grave do ponto de vista da sociedade. Então, acho que a primeira nota é dizer isso, é redobrar a atenção, é tomar muito cuidado, ficar atento aos sinais, mas sem motivo para pânico. Não precisamos cortar a nossa cervejinha, a nossa bebida de fim de semana, de fim de dia. Depois, assim... Desculpa, Débora, não, vou completar e te devolvo. Uhum. Depois, fazer um comentário sobre o que você disse. Assim, de fato, a gente tem verificado um número grande de bebidas provenientes do comércio ilegal. É importante esclarecer que nem todo comércio ilegal é um comércio de adulteração de bebidas, né? Então aqui, para não ter bebidas que sejam contrabandeadas, aqui você tem uma ilegalidade fiscal, mas que não é necessariamente uma ilegalidade
vamos dizer, de qualidade da bebida, né? Porque senão a população fica em pânico. Pô, cada 3 bebidas que eu tomo, quer dizer que cada 10 bebidas que eu tomo, 3 estão adulteradas? Não, nós não temos nenhum dado nesse sentido. Nós temos dado de comércio ilegal. O governo federal criou um Conselho Nacional de Combate à Pirataria, né? É uma criação, né, do governo do presidente Lula, o ministro Lewandowski que coordena, que reúne órgãos do governo e empresas, gente da sociedade civil, para monitorar essa realidade. Quer dizer, o tempo todo, Débora, aí te devolvo, são feitas operações identificando produtos ilegais, empresas ilegais. Agora é importante dizer, no caso específico aqui das bebidas adulteradas, a competência primária dessa fiscalização é sempre local. Então é sempre dos municípios e dos estados. A gente trabalha na coordenação nacional, mas o grosso desse olhar está lá nos municípios e nos estados. Secretário, bem rapidinho aqui, para também te liberar, que eu sei que sua agenda está apertada, mas é o seguinte, primeira ponderação importante, não existe quantidade de bebida alcoólica segura. Não existe uma recomendação, isso aqui é seguro. Não. Nunca é seguro, então vamos colocar primeiro isso, né? Os médicos dizem que não há quantidade segura de consumo de bebida alcoólica, e aqui eu não estou falando, obviamente, de bebida adulterada. Isto posto, secretário, para as pessoas que consomem bebida alcoólica, neste caso, em caso de dúvida, em caso de medo, evitar os destilados. A cerveja, por exemplo, é mais segura? Olha, Débora, é difícil falar disso, mas vou dizer um pouco o que a gente tem visto nesse caso, tá? Em primeiro lugar, os casos que a gente tem lidado nessa situação são casos mais relacionados às bebidas destiladas, você está certíssimo. Então, a gente tem identificado incidências aqui de adulteração em gins e uísques, tá? Então, de fato, tem uma relação maior com as bebidas destiladas, até porque elas são mais facilmente manipuláveis, o metanol funciona bem aqui, e assim por diante, né? A cerveja tem um lacre mais difícil de ser violado, o vinho, né, fermentado tem um lacre mais difícil de ser violado, né? Depois, assim, essa contaminação é uma contaminação bastante agressiva, então mesmo numa quantidade, vamos dizer, relativamente pequena, a pessoa, o consumidor, a consumidora vai perceber os sinais. Então, última coisa que eu quero dizer, que eu acho que isso é importante, que foi dito hoje, né, pelo ministro Padilha, os sinais desse tipo de contaminação são diferentes de uma pessoa que tomou lá um pouquinho a mais e que teve aquela ressaca famosa, né? Então, o problema da visão que aparece, porque ele mexe com o nervo óptico, a substância, é o problema de uma dor diferente, estomacal e tudo mais. Não, mas no olho acontece o quê? Tipo, imagem dupla, o que é? Tem gente que relata imagem dupla, tem gente que vai perdendo a visão, vai tendo manchas de clareamento ou manchas de escurecimento. O ponto é que ele afeta o nervo óptico. Então, não é uma coisa comum, né? A pessoa, mesmo que beber um pouco mais, não vai ter um problema de visão, né, dessa natureza. Então, é uma coisa que é diferente. Na dúvida, eu acho que 2 coisas importantes. Tem que socorrer de um hospital, ir para um hospital. E quem tiver alguma informação, acho que isso é importante dizer também, viu, Débora, de algum estabelecimento, né? O ministro Lewandowski abriu hoje 2 investigações, uma de consumidor, que aqui eu estou pilotando, e uma pela Polícia Federal. Então, qualquer informação de um estabelecimento que possa ter vendido uma bebida que a sociedade tenha suspeita, é importante que a gente fique sabendo pelos PROCONs, pelo consumidor.gov, para que as autoridades públicas possam agir. Pois é, secretário, então para a gente encerrar, queria aprofundar justamente esse ponto desta investigação do ponto de vista de consumo, do consumidor, que é a pasta pela qual o senhor responde. Além, quer dizer, de todos os cuidados que os consumidores devem tomar, e o vendedor de boa-fé, quer dizer, o estabelecimento de boa-fé, como é que funciona essa investigação desta cadeia para se identificar quem agiu de boa-fé e quem agiu de má-fé? Como que vocês trabalham para separar o joio do trigo, né? No caso aqui, falando de bebidas, não de alimentos concretos, mas para se conseguir identificar onde começa a cadeia, né? Até onde vai a cadeia criminosa e onde começam aqueles que são lesados, inclusive estabelecimentos comerciais. Perfeito, Yuri. Olha, essa tua colocação é importante porque nós estamos lidando com uma situação em que o nosso grande esforço aqui é definir quem é vítima e quem é criminoso, né? E a situação dos estabelecimentos é uma situação que vai ter que ser averiguada. Esses estabelecimentos podem ser vítimas desse processo ou eles podem, de alguma forma, fazer parte dessa cadeia de adulteração. Veja,
a legislação é bastante dura a esse respeito, né? A adulteração de produtos dessa natureza pode gerar, né, detenção de até 8 anos, mais crimes contra o consumidor, que geram também detenção de até 4 anos. O que vai fazer a diferença? Nós vamos ter que avaliar quem que é o eventual fornecedor de boa-fé e quem que é o sujeito que participou da fraude. Como é que nós vamos ver isso? Que é isso que você está me perguntando, Yuri. Olha, veja, o restaurante lá, o bar, ele comprou a bebida de quem ele sempre comprou, ao longo de anos, e nunca teve nenhuma incidência de nenhum problema. Esse fornecedor da bebida é um fornecedor regularizado, com nota fiscal. O preço era um preço adequado, né? Não tem como dizer a minha avó, se o milagre é muito, o santo desconfia. Desculpa, se a esmola é muito, o santo desconfia, né? O preço está muito abaixo do normal, é um fornecedor novo na praça que apareceu com um valor muito abaixo de mercado. Essa bebida veio acondicionada ou dava sinais de que não tinha sido, vamos dizer, proveniente de um sistema regular de bebidas. É isso que nós vamos analisar. Então, mesmo o fornecedor, né, o dono de restaurante, o dono de lanchonete, do bar, que possa não ter adulterado a bebida, mas se ele agiu sem a cautela que o sistema de defesa do consumidor exige dele, ele pode ser punido. Então, é importante, portanto, que a gente entenda se esses estabelecimentos agiram de forma adequada, né, comprando de fornecedores regulares, adequados, legais, ou se de alguma forma, dolosa ou culposamente, eles participaram dessa fraude. Nós conversamos com Paulo Pereira, que é secretário nacional do consumidor. Muito obrigada e espero o senhor, então, combinado com um assunto positivo, viu? Para o senhor orientar os consumidores. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Débora, Yuri e Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado ao secretário Paulo Pereira e ao Pedro Venceslau, que participou aqui da entrevista conosco.